Dando continuidade à nossa aula sobre romantismo, vamos para a segunda parte, em que nós conversaremos sobre o romantismo no Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, a parte 2, se não assistiu a parte 1, importante que... Vamos iniciar falando sobre Antônio Gonçalves Dias, conhecido como Gonçalves Dias. Em algum momento você já deve ter ouvido falar dele. Depois nós teremos um vídeo específico somente sobre ele, comentaremos um pouco das suas obras, mas é importante já destacarmos neste panorama sobre o romantismo no Brasil a figura, né, do Gonçalves Dias, que sem dúvida é o primeiro grande talento do romantismo brasileiro. O essencial da sua obra poética está contido em 3 livros: Primeiros Cantos, de 1847, Segundos Cantos, 1848, e Últimos Cantos, 1851, todos num único volume em 1857. Ok? O tempo desgastou a maior parte da sua obra, como a de todos os contemporâneos, né? De todos que produziram na mesma época que ele. E o que dela restou é hoje relativamente pouco. Mas, né, importante aqui, pouco, mas bastante para manter a sua posição devida, sobretudo, aos poemas indianistas. Então, é importante do Gonçalves Dias nós destacarmos a obra dele, conhecida como obras indianistas, ou seja, que tem os índios como tema central. Então, os poemas indianistas são os únicos realmente belos dessa tendência. Não porque correspondam etnograficamente ao que o índio foi, mas ao contrário, que construíram dele uma imagem arbitrária que permitiu recolher no particular da realidade brasileira a força dos sentimentos e das emoções comuns a todos os homens. O que isso quer dizer? A importância dos poemas indianistas de Gonçalves Dias não está porque ele fez uma análise sociológica, etnográfica, descrevendo exatamente como era o índio, a sua figura e etc. Muito pelo contrário. Na verdade, ele idealiza. Lembra que nós falamos um pouco da questão da figura do cavalheiro, né, do cavaleiro medieval, do grande nobre medieval e etc., que foi o perfil na Europa? Aqui no Brasil, transforma, muda, né, esse guerreiro, esse cavaleiro, ele toma proporções aqui, toda a ideia de honra, lealdade, força, o índio vai ter essa mesma característica. Então, o que o Gonçalves Dias vai fazer nada mais é do que criar uma ideia arbitrária, ou seja, que não corresponde à realidade em si, mas essa imagem que ele cria, ela é importante para quê? Para justamente fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo. Então, vai despertar nas pessoas sentimentos, emoções comuns a todos que consumiam essa literatura. Então, é uma literatura que vai diretamente ao encontro das expectativas ali do público leitor. Apesar de alguns poemas bons de outro tipo, como a singela Canção do Exílio, nós vamos conversar mais sobre a Canção do Exílio, vamos falar sobre ela, e uns poucos entre os que chamou de hinos, foi, portanto, o tema indianista que produziu os melhores versos, como o Marabá, o Canto do Piaga, o Leito das Folhas Verdes, sobretudo Ijuca-Pirama, que nós também vamos ler e analisar, inclusive em nosso livro há uma atividade específica sobre o poema. Ainda falando sobre Ijuca-Pirama, ele é um poema chamado poema heróico. Isso nós percebemos pela estrutura e também pelo ritmo. Ele vai contar a história de um índio que foi capturado pela tribo inimiga e, diferente daquele heroísmo que se espera do índio convencional idealizado pelos românticos, ou seja, sempre forte, bravo, destemido,
Neste caso, ele contraria essa lógica e havia um ritual de sacrifício e ele se humilha para que tenha a vida salva, porque ele tem o pai dele é cego e ele diz que ele não poderia abandonar o pai dele cego na floresta, já que eles eram os últimos daquela tribo e que por isso ele pedia, né, pela sua vida. O pai, ao saber disso, fica bastante furioso com ele e pede para que ele, de alguma maneira, volte lá e peça para que seja sacrificado, para aí sim, né, ser considerado um índio digno dessa honra. Então, o movimento do poema ele é expresso pela variação de metros e ritmos em diferentes combinações estróficas. Tudo admiravelmente adequado à modulação das emoções. Então, vocês vão perceber que há todo um ritmo interessante no poema. Nós vamos analisá-lo depois, verificar esse ritmo. Mas há todo um ritmo, por isso que o texto é considerado de uma excelente qualidade estética. Já o livro, né, é uma prosa, O Guarani, teve grande êxito e se tornou um dos mais lidos pelo público brasileiro. Tá? E até hoje é um texto bastante conhecido, bastante lido, embora ele precise ser entendido dentro do contexto que ele foi feito, obviamente. Além de fornecer bem mais tarde o tema para o livreto da ópera do mesmo nome, composta pelo maior músico do Brasil, né, de todos os tempos, não, músico do tempo, né, maior músico do tempo do Brasil, que era o Antônio Carlos Gomes, né, vocês devem ter ouvido falar, o Carlos Gomes, que foi, né, estreada com êxito na Scala de Milão em 1870. Então, se vocês procurarem também, vocês vão encontrar essa ópera, né, pelo menos a melodia, vocês vão reconhecê-la, que ela é bastante conhecida. O decênio de 1850 viu também o que se costuma chamar, à maneira dos portugueses, de ultrarromantismo. Então, só para vocês entenderem, nós consideramos, né, 3 gerações, 3 fases do romantismo no Brasil. A primeira, essa geração que a gente considera nacionalista, indianista, em que tem vários aspectos ligados à nação brasileira e o índio como figura principal. Nós temos essa segunda geração que nós falaremos agora, que nós chamamos de ultrarromantismo. É um período em que vai aparecer uma literatura que é chamada, né, de literatura da mocidade, porque são feitas por jovens, em sua maioria. E nesse período é chamado de ultrarromantismo porque aparece ali os exageros das emoções. Foge um pouco da temática nacionalista, da temática indianista, e vai falar sobre a questão da morte, a questão do amor, da paixão, a fuga da realidade. Então, vários desses aspectos vão aparecer muito forte no que a gente chama, né, dessa literatura ultrarromântica. Inclusive, o que muitas pessoas até hoje associam quando a gente fala a palavra romantismo, não é o nacionalismo, indianismo, ou a terceira geração, que nós falaremos depois, mas ficou no imaginário coletivo essa ideia do ultrarromantismo, que é só uma das fases, um dos períodos, né, do romantismo. Esses poetas levaram a melancolia ao desespero e ao sentimentalismo, e o sentimentalismo ao masoquismo, além de os temperar frequentemente pela ironia e o sarcasmo, não raro com toques de satanismo, isto é, negação das normas e desabalada vontade de transgredir, que levou alguns deles à poesia do absurdo e da obscenidade. Então vamos aqui a uma poesia totalmente diferente. Tá? Nós não temos prosa, pelo menos no Brasil, não tem prosas feitas nesse período, ou com marcas desse ultrarromantismo. Mas na poesia isso é muito forte.
e eles vão trazer a temática da melancolia muito forte, da saudade, da fuga. Então, retorno à infância como uma fuga da realidade. E tem uma temática bem variada aí, ironia, sarcasmo, entre outros. Então é um período dentro do romantismo com umas características diferentes. Embora, claro, todos eles têm algo em comum, que é a questão do exagero, da idealização, entre outros. Do ponto de vista formal, ou seja, da forma, é o momento de avanço da musicalidade no verso. Quanto aos temas, manifesta-se pouco interesse pelo patriotismo ornamental e pelo indianismo. Então, como nós comentamos, tá? Então, a musicalidade, os versos passam a ter uma qualidade melhor na sua construção, mas o tema, né, eles vão se afastar do tema do nacionalismo lá da primeira geração, permanecendo vivo o sentimento da natureza e surgindo a atração pela morte. Então é uma geração que vai sim usar a natureza como parte do cenário da sua poesia. Então eles incorporam aí questões nacionais desta maneira, utilizando a natureza, os cenários. Então não com aquele nacionalismo do outro período, mas eles incorporam também alguns aspectos e também vai aparecer a temática da morte, muito comum nos textos deste período. Eles formaram uma espécie de público restrito e caloroso, que produzia e, simultaneamente, consumia literatura, assegurando a esta, o que não era frequente na época, circulação e apreciação. Então, este grupo, eles conseguiram fazer algo que até então não havia. Porque naquela discussão que nós conversamos no vídeo anterior, sobre quando começa de fato a literatura brasileira, alguns consideram barroco, uma outra linha considera o romantismo, mas por quê? Essa linha que entende que é o romantismo nega que seja o barroco, justamente por esse contexto, que para se falarmos de literatura de um país, você precisa ter todo um sistema. Esse sistema está relacionado justamente à produção, ao consumo, né, e à publicação de livros. E foi no romantismo que nós tivemos isso feito de uma forma completa. Então, este grupo em especial, eles produziam e eles mesmos liam, então circulava muito conteúdo. Representativo dessa atmosfera espiritual foi Manuel Antônio Álvares de Azevedo, vocês já devem ter ouvido o nome Álvares de Azevedo, uma espécie de menino prodígio morto aos 20 anos, antes de terminar os estudos de direito, cujos escritos foram reunidos e publicados depois de sua morte em edição que misturou textos acabados, rascunhos, fragmentos, aos quais faltaram a seleção e o polimento do autor. Então, percebam que ele morre bem jovem. Então, a obra que ele tinha feito, não necessariamente ele tinha intenção de publicar tudo aquilo. Havia muitos rascunhos, fragmentos, talvez muito texto que ele iria acabar, que ele ia finalizar e não chegou a finalizar. Mas ainda assim é considerado um dos grandes nomes da literatura neste período. Embora tenha morrido ainda bastante jovem, Álvares de Azevedo ele possuía informação considerável para o tempo e a idade. Ele ainda era estudante de direito, então ainda estava em seu processo de formação intelectual, mas ele tinha já acesso a muitos livros, a muitos conhecimentos que não era acessível para outras pessoas na época. O seu livro seduziu os leitores e teve até o fim do século 7 edições, o que é notável para o Brasil atrasado e estreito daquele tempo. Então, percebam que mesmo na época, no período, ele fez bastante sucesso entre as publicações. Só uma curiosidade, Álvares de Azevedo, embora na ideia do mal do século, que está relacionado a esse ultrarromantismo, tinha a ideia da morte, a ideia, muitos poemas falavam, e até mesmo muitos poetas, né? Era chamado mal do século, morriam de tuberculose, mas há uma
uma história que fala que ele teria morrido numa queda de cavalo, mas na verdade ele morreu devido a um tumor, acho que na região do intestino, alguma coisa do tipo. Então foi a morte dele, embora bastante jovem, não teve nenhuma relação direta com a questão do romantismo. Possuindo acentuado espírito crítico, Álvares de Azevedo encarou com reserva o nacionalismo estético, que triunfava em seu tempo, e concebeu a literatura como espaço sem fronteira, uma espécie de comunhão universal dos talentos verdadeiros. Por isso, não apenas satirizou o indianismo como convenção vazia, mas negou a independência da literatura brasileira em relação à portuguesa. Então, percebam que ele entende que a literatura brasileira continua sendo dependente, tem uma relação muito próxima com a literatura portuguesa. Ele não considera a literatura brasileira algo independente, uma literatura genuinamente brasileira, tá? Cassimiro José Marques de Abreu, então conhecido como Cassimiro de Abreu, também um autor bem importante, vocês devem ter ouvido falar, cujo livro Primaveras, de 1859, se tornou um dos mais populares quase até hoje. A sua versificação correta e fácil, a ternura algo mórbido do tom e a capacidade de despertar uma piedosa simpatia tiveram eco no gosto médio. Então a população média, que não tinha um grande conhecimento de literatura, encontrou no livro, né, do Cassimiro de Abreu uma identificação muito grande. Então caiu no gosto da população. No decênio de 1850 surgiu um romance singular em relação às tonalidades e às concepções predominantes. Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, publicado anonimamente em folhetins de 1852 a 1853. Esta obra é uma obra muito bacana. Quem não conhece, vale a pena conhecê-la. É de fácil leitura, fácil compreensão. Inclusive, quando ela foi feita para circular nos jornais. Então, ela tinha que ter uma linguagem acessível ao povo, cair no gosto do povo, até para que ela pudesse ter continuidade. Há vários princípios que até hoje são analisados pela literatura, né, pelos críticos literários, porque a obra ela rompe com várias ideias, né, do que havia até então sobre o romantismo. Como, por exemplo, a figura do herói. Aparece ali um personagem que vai romper um pouco com essa lógica desse herói tradicional cotidiano. Depois nós vamos analisar a obra de uma maneira um pouco mais clara, mais específica. Vamos nos dedicar um tempinho só para comentar, mas é uma obra extremamente importante, Memória de um Sargento de Milícias. Além dele, o autor só publicou artigos e um libreto de ópera, sem imaginar que o seu livro, despretensioso e despercebido na hora, teria no futuro um êxito duradouro, que tornou até hoje um dos mais lidos e estimados da nossa literatura. E até pouco tempo era uma das obras obrigatórias da FUVEST, mas sempre está sendo cobrado em concursos, provas, vestibulares, no Enem. Então é uma obra muito importante para se ler. E não é uma obra difícil. Das obras do período do romantismo, ela se afasta dessa lógica indianista e vai mais fazer uma análise da sociedade no Rio de Janeiro, onde ficava a corte da época. Recomendo a obra e vamos depois conversar mais sobre ela. Então é uma obra marginal, desligada das modalidades em voga, tanto realistas quanto melodramáticas. Para começar, o autor não pertencia aos grupos literários predominantes, e, portanto não tinha satisfações a dar ao gosto oficial. Ou seja, ele não estava preocupado em agradar ninguém, ele queria apenas relatar aquilo que ele via, que ele observava. Em segundo lugar,
não parece ter querido a princípio escrever uma narrativa estruturada, mas apenas ir contando cenas e episódios da vida popular do Rio de Janeiro nos anos de 1810 e 1820. Então ele não tinha intenção, vou fazer um livro pensando em toda a questão estética, literária, com uma estrutura clara. Ele foi escrevendo, eu acho que conforme foi se desenrolando, a história foi mudando, lembrando que ele publicava semanalmente nos jornais, então as famílias se reuniam para ler juntos ali e iam acompanhando aquela leitura, né? Havia um jornal para um grupo de pessoas e um ia lendo, os outros iam acompanhando e eles ficavam, assim como uma novela, uma série hoje, aguardando a próxima publicação para continuidade da história. Em terceiro lugar, como bom jornalista, tinha golpe de vista para perceber o traço pitoresco dos costumes. Tudo isso o deixou bastante livre para seguir uma espécie de prazer fabulativo, equivalente ao do contador de casos que não pretende fazer obra importante. Então ele vai contando as histórias, vai criando as personagens, ele faz uma crítica à sociedade da época, em vários aspectos, aos costumes. Então é uma obra muito bacana e até hoje ela é analisada por romper com alguns princípios do romantismo. Na verdade, já há nela algumas possibilidades que depois vão ser vistas no realismo. Bem diferente foi a obra romanesca de José Martiniano de Alencar, né, conhecido como José de Alencar, também conhecido escritor brasileiro. Ao todo, 20 romances publicados, então ele escreveu bastante, entre 1850 e 1877, dando exemplo da importância que o gênero havia adquirido na literatura brasileira, ultrapassando o nível modesto dos predecessores e demonstrando capacidade narrativa bem mais definida. Então, José de Alencar, ele percebe que há esse público para os livros e, lógico, lembrando, tá? Os escritores naquele período não viviam apenas de livros, era mais como um hobby, né, do que como necessariamente uma profissão. Mas eles, como muitos tinham tempo para isso, se dedicavam muito à literatura. E ele percebe nisso a possibilidade de escrever bastante, de produzir bastante, por isso, e ele tinha uma boa capacidade de escrever, de contar histórias, é bem aceito pelo público, por isso até, né, a quantidade de obras. É uma obra bastante ambiciosa, a partir de certa altura, Alencar pretendeu abranger com ela sistematicamente os diversos aspectos do país, no tempo e no espaço, por meio de narrativas sobre os costumes urbanos, sobre as regiões, sobre o índio. Então, na verdade, ele tenta falar de várias regiões do Brasil, sobre os índios, costumes urbanos. A obra dele é muito abrangente, tá? Ele é muito ambicioso no sentido dele querer apresentar a literatura brasileira de uma maneira bastante completa. Então, quem tiver a oportunidade de um dia estudar a fundo, né, José de Alencar, é interessante para entender bem o Brasil daquele período. Para pôr em prática esse projeto, quis forjar um estilo novo, adequado aos temas e baseado numa linguagem que, sem perder a correção gramatical, se aproximasse da maneira brasileira de falar. Então, ao mesmo tempo que ele não queria cometer desvios gramaticais, se aproximando muito da linguagem do povo, a linguagem cotidiana, mas ele também queria se afastar um pouco daquele padrão português, para não parecer apenas uma cópia da literatura portuguesa. Assim, ele consegue entrar aí num meio termo muito interessante. Ao fazer isso, estava tocando no nó do problema, cara aos românticos, da independência estética em relação a Portugal. Então, vamos lembrar que alguns diziam que sim, já estavam se afastando, outros que não. E uma das grandes questões era justamente a questão da língua e da linguagem, que até então alguns não conseguiam perceber a diferença. E eles entendiam que somente a temática ou os cenários, a paisagem, não seria o suficiente. Então, José de Alencar, né, ele consegue dar uma transformação significativa
nesse aspecto. Com efeito, caberia aos escritores não apenas focalizar a realidade brasileira, privilegiando as diferenças patentes na natureza e na população, mas elaborar a expressão que correspondesse à diferenciação linguística que nos ia distinguindo cada vez mais dos portugueses, uma grande aventura dentro da mesma língua. Ou seja, era necessário que alguns escritores fizessem de fato essas transformações, começassem a incorporar o jeito de falar mais dos brasileiros do que dos portugueses. Mas, como a independência ainda era muito recente, esse processo era ainda bastante complicado. Então, José de Alencar ele contribui muito nas suas personagens, nas suas obras, para abrir este caminho até para os próximos escritores. As suas obras elas tinham características claras do romantismo, né? Como amor, bravura, lealdade, se combinam nele para dar ao leitor o espetáculo de um Brasil plasticamente belo, enobrecido pelas qualidades ideais do indígena. Então, quando a gente pensa em obras importantes de José de Alencar, ele sempre coloca essas características muito fortes do romantismo. A grande obra dele, né, o Guarani, tem essas características, tem no índio justamente essa aproximação com que nós teríamos lá com um cavaleiro medieval. Parecia uma demonstração da capacidade de produzir narrativas tão atraentes quanto as traduções de Walter Scott e Alexandre Dumas proporcionavam. Ou seja, ele tenta dar ao público leitor brasileiro obras com características que havia nas obras que eles gostavam, vindas, né, de outros países, como por exemplo da França ou da Inglaterra. Então é muito importante essa construção dessa literatura brasileira com o tema brasileiro, mas principalmente com as características que despertavam o gosto do público leitor. Então ele foi um autor muito importante para a construção deste período do romantismo brasileiro. Assim nós finalizamos a segunda parte e teremos a próxima, a terceira parte e a parte final sobre o romantismo no Brasil. Até a próxima.